Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História Geral do Replay, e estamos aqui para mais uma dica. E a nossa dica de hoje, Revolução Francesa. E hoje, meninos, a gente vai trabalhar essa parte da Revolução Francesa, que é uma parte que os vestibulares aí pela Via Láctea adoram. Qual é essa parte, professor? A parte da convenção. Trabalharemos também o diretório e o início ali daquele momento com a chegada de Napoleão. Mas como eu venho dizendo para vocês, o período da Convenção Nacional é um período onde a Revolução Francesa ela vai mostrar a sua heterogeneidade. Por quê? A Revolução Francesa ela tem, obviamente, vários grupos sociais e políticos, e aqueles grupos políticos mais importantes que vocês conhecem são quais? Girondinos e jacobinos. E esse período da Convenção Nacional, que vai de 1792 até 1795, é um período de alta heterogeneidade, porque é uma convenção que começa girondina, passa para o controle dos jacobinos e se encerra novamente com o período girondino. E nós vamos ver exatamente agora como é que esse passo a passo vai se desenvolver. Meus amigos, a formação da Convenção Girondina se dá exatamente no momento que a França teve um problema. Qual foi? A tentativa de fuga do rei Luís XVI. Então, com o rei preso e a monarquia constitucional abalada, nós tivemos uma votação que simplesmente alterou a estrutura da França, saindo de uma Assembleia Nacional e entrando em uma Convenção Nacional. A Assembleia Nacional, predomínio girondino. Convenção Nacional, inicia-se também com o predomínio girondino. Então, a primeira etapa dessa Convenção Nacional é a Convenção Girondina, que vai de 1792 até 1793. E um dos episódios mais marcantes desse período desta convenção é a execução do rei Luís XVI. Acusado de traição, julgado e condenado, na manhã do dia 21 de janeiro de 1793, a cabeça de Luís XVI rolou. A guilhotina passa sobre o seu pescoço e, naquele momento, o rei da monarquia absolutista mais importante da Europa está morto. Obviamente, meninos, que isso vai ter um impacto muito forte, tanto dentro como fora da França. Por quê? Quando o rei Luís XVI é morto, passaram-se os meses e a França continuou com muito problema, a população começou a perceber que a culpa de tudo que estava acontecendo não era exclusivamente do rei. E aí começam a cobrar os girondinos. Fora da França, as monarquias absolutistas, óbvio, que ficam espantados. Por quê? Matou-se simplesmente o rei da mais importante monarquia absolutista da Europa. Então, se isso vira comum, a qualquer momento, revoluções desse molde pode acontecer em outros estados, provocando a morte de outros reis. Então, nesse momento, meninos, tanto dentro como fora da França, as estruturas elas começam a se movimentar. Por quê? Internamente, os sans-culottes e os jacobinos começam a pressionar os girondinos. Externamente, formou-se a primeira coligação. Países como Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra unem-se para invadir a França e evitar que os ideais da Revolução Francesa, de grande revolução e que pode provocar guerra, desorganizando tanto o sistema político como econômico da Europa, possa se propagar. E, além do mais, a pressão desses grupos internacionais, associado às revoltas camponesas, como, por exemplo, essa grande revolta de Vendéia, faz com que os girondinos enfraqueçam. E tanto essa ameaça externa como a ameaça interna enfraquece os girondinos, e esse processo de enfraquecimento faz com que esses girondinos sofram um golpe. No verão de 1793, a gente vai ter um golpe jacobino, onde os girondinos são destituídos, e a partir desse momento se inicia na França a gigantesca Convenção Jacobina ou Montanhesa. Uma convenção que tem a durabilidade de um ano, de 1793 até 1794. Essa convenção tem como líderes principais Danton, Marat, Hébert, Saint-Just e Robespierre. O primeiro grande líder dessa convenção é esse rapaz que vocês estão vendo aqui, esse rapaz que inclusive já eu comento essa cena, é Marat, né, que foi o primeiro grande líder dessa revolução. E durante o governo do Marat nós tivemos a criação de grandes órgãos públicos como o Comitê de Salvação Nacional, o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, cada um com uma finalidade. Comitê de Salvação Pública, qual seria a função? A administração e a defesa externa do país. Comitê de Salvação Nacional, a defesa interna, né, a caça aos opositores. E quem são os opositores, professor? Membros do clero, membros da nobreza, girondinos. Então essa galera que era opositora à Revolução, a partir desse momento passa a ser brutalmente perseguida. E você tem o Tribunal Revolucionário, que serviria exatamente para julgar esses opositores. Além desses órgãos públicos, é criada uma nova Constituição. A Constituição do ano 1, que prega um sufrágio universal, obviamente masculino nesse primeiro momento,
e a criação de uma república. Trocou-se a República Liberal da Convenção Girondina para uma República Democrática da Convenção Jacobina. Então, nós começamos a promover as grandes reformas sociais. Só que Marat foi assassinado. Charlotte Corday assassina Marat e com a morte de Marat, nós vamos ter um substituto momentâneo que é Danton. Só que Danton, momentaneamente, é o substituto de Marat, porque em breve nós vamos ter a chegada daquele que pode ser considerado o mais importante de todos os líderes jacobinos, Maximilien de Robespierre, popularmente conhecido na França como o Incorruptível. Maximilien de Robespierre era um intelectual, um dos maiores idealistas do iluminismo na França, um advogado que era muito bem conceituado no país e é uma mente brilhante. Então, obviamente, que quando essa mente brilhante chega ao poder, muita gente na França diz, agora vai. Agora a França ela pode, de fato, se desenvolver. Só que você vai ver que o Incorruptível vai cometer alguns equívocos e que esses erros serão vitais para que novos problemas comecem a surgir. Vamos logo falar das coisas boas do Robespierre, depois a gente toca aqui num ponto sobre as coisas ruins. Por exemplo, coisas boas que foram feitas por eles, e muito interessante dentro do Estado. Decretação da abolição da escravatura nas colônias francesas. Por quê? O ideal de liberdade, igualdade e iluminismo. Então, como é que na França nós somos livres e nas colônias nós temos negros que estão sendo escravizados? Então, a partir de agora, está tudo abolido. A abolição da escravatura é oficializada nas colônias francesas. Segundo, fim de todos os privilégios. Igualdade de todos perante a lei. Criação, olha aí, de um ensino público, gratuito e laico. Ou seja, a universalização do ensino. Obviamente que nesse primeiro momento também só para homens. Conquistas femininas, mais século XIX, século XX, que é quando de fato isso se concretiza. Tá bom? O que mais nós vamos ter de características importantes do governo de Maximilien de Robespierre? A criação da lei do preço máximo, uma tentativa de tabelamento de preços para evitar a inflação, só que isso vai provocar uma falta de alimentos e, consequentemente, um aumento da inflação. Isso aqui é mais ou menos o que aconteceu durante o governo Sarney, né? O plano cruzado que fracassou, essa ideia do tabelamento. Então, na França vai ser algo semelhante. A venda dos bens da Igreja de Nobres Imigrados, até porque o Estado francês estava precisando de recursos, e agora vem algo que vai provocar muita polêmica. A proibição do catolicismo. Como Robespierre via a Igreja Católica como um grande mal que alienava a sociedade, então Robespierre promoveu a proibição do catolicismo, e com a proibição do catolicismo, igrejas são fechadas, membros da igreja começam a ser perseguidos, o calendário gregoriano foi retirado de circulação e um novo calendário, baseando-se em meses relacionados a ciclos agrícolas ou da natureza, é implementado. Por isso que você vai começar a ver na França meses como o pluvioso, o nivoso, o termidor, o brumário, são os novos meses que nascem a partir dessa modificação. Agora, professor, no momento que proibiu-se o catolicismo, a França virou um estado ateu, foi? Não. Por quê? Porque vai ser criado o culto à razão. Ou seja, o culto à razão é criado, a racionalidade tem exatamente o seu ápice nesse momento. Inclusive, a grande catedral de Notre Dame, ela é transformada no símbolo do saber. E que uma deusa foi criada, a deusa da razão. E essa deusa da razão tem como grande sacerdote, Robespierre. E aí é onde o negócio começou a complicar. Por quê? Robespierre ajudou a destruir o absolutismo em um momento onde o absolutismo é um sistema político de altíssima centralização associada a uma religiosidade. O governo de Robespierre é ditatorial, é autoritário e que agora soma-se a uma religiosidade, a deusa da sabedoria. Associada a esses grandes problemas, você ainda teve o grande terror vermelho. O que é isso, professor? O ápice das perseguições. Segundo se conta, mais de 100 mil pessoas, 100 pessoas. Além desses grandes problemas que nós tivemos relacionados à religião, nós temos também a Era do Terror. E essa Era do Terror é um momento de ápice das grandes perseguições. Por quê? Segundo consta, mais de 100 pessoas passam a ser executadas diariamente. E as perseguições, elas fogem de qualquer normalidade. Por quê, professor? Passam a ser perseguidos opositores do Estado. E quem são esses opositores? Membros do clero, membros da nobreza, membros girondino, mas nesse momento, membros jacobinos e até sans-culottes. Passam a ser perseguidos por divergirem de qualquer ideia de Robespierre. E por conta disso é que nós teremos o ápice do terror. E obviamente, meninos, o grande número de mortes, o autoritarismo do governo de Robespierre,
associado a essa paranoia dessa centralização somada à religião, faz com que Robespierre comece a perder força. E a perca de poder de Robespierre coincide exatamente quando o grupo dos jacobinos começa a ter uma grande cisão. E essa cisão faz com que o grupo jacobino se divida em duas alas, a ala radical e a ala dos indulgentes. A ala radical, o que era que queria? Que o Robespierre aumentasse o número de execuções. Essa ala é liderada por Hebert. Já os indulgentes, queria frear o número de mortes. E era liderado por quem? Danton. Então é mais ou menos o anjinho e o diabinho no ouvido do Robespierre. Hebert dizia, aumenta o número de mortes, senão tu vai acabar igual o Marat. Já o Danton chegava e disse, rapaz, baixa o número de mortes, porque senão tu vai acabar como o Marat. E aí o Robespierre ficou zangado com ambos e simplesmente ordenou tanto a execução de Hebert como de Danton. E aí no momento que dois dos líderes mais populares dos sans-culottes são executados, Robespierre definitivamente perde força. Somando-se o autoritarismo, a crise financeira, a ameaça externa e agora a execução de líderes populares, Robespierre simplesmente perde força. Os jacobinos entram em total desorganização e, aproveitando essa desorganização jacobina, os girondinos dão um golpe, chamado de o golpe do 9 do Thermidor ou a reação termidoriana. Essa reação termidoriana nada mais é do que um golpe girondino que prende Robespierre e seus aliados. O governo jacobino é derrubado, Robespierre é executado na guilhotina e com a morte de Robespierre e a execução de alguns aliados, o governo montanhês, o governo jacobino, dá espaço para a nova convenção. A Convenção Girondina, ou também chamada de Convenção Termidoriana. Essa convenção, ela teve algumas metas como, por exemplo, anulou todas as reformas jacobinas, olha o impacto. Promoveu o terror branco, que é a perseguição de girondinos sobre sans-culottes e jacobinos, ou seja, descontaremos na mesma moeda. E a elaboração de uma nova Constituição, a Constituição do ano 3, que retorna o voto censitário, substituindo o sufrágio universal, e tira a República Democrática para introduzir um conselho de girondinos, chamado de diretório. O diretório nada mais é do que um conselho formado por 5 girondinos que são eleitos, e que esse diretório, que é o novo órgão público da França, nada mais é também do que a denominação que é dada para o último momento da Revolução Francesa. Revolução Francesa, que tem no diretório o seu momento mais longo, de 1795 até 1799, e que é um período de exclusivo domínio girondino. Característica desse período: período de grandes dificuldades dos girondinos. 2 motivos. Quais são os motivos? Pressão interna e pressão externa. Como assim, professor? A Revolução Francesa já está caminhando para uma década. O que foi que ela fez? Absolutamente nada, a não ser matar. A guilhotina funcionava plenamente na França. E nesse momento que os anos vão se passando e que a Revolução ela não dá um norte para o país, as ameaças externas começam a pressionar, porque uma das últimas medidas de Robespierre foi mandar executar Maria Antonieta, a última rainha absolutista da França, e os filhos do casal real. Obviamente que isso acendeu ainda mais a luz vermelha na Europa, fazendo com que a Europa, de fato, começasse a tentar invadir a França para acabar com essa maldita Revolução Francesa, porque ela está consumindo a estrutura real. Então, se externamente as fronteiras da França passam a ser ameaçadas, todo mundo está batendo na porta da França, internamente os jacobinos estão tentando dar golpes, assim como o grupo de realistas. Quem são os realistas, professor? Representantes do clero e da nobreza, que estão vendo a Revolução se perder na mão dos girondinos e dos jacobinos, e eles percebem, olha, pode sobrar uma brecha para nós entrarmos. Então, nesse momento, a pressão externa, somada à pressão dos realistas e dos jacobinos, instabiliza o diretório. Lembrando que, nesse momento, a crise econômica se perpassa, a crise política se desenvolve, temos uma nova tentativa de golpe jacobino, que foi a Conjura dos Iguais, organizado por um líder jacobino chamado de Graco Babeuf. Essa Conjura dos Iguais, ela deu errado, fracassou. Graco Babeuf foi preso e com a prisão de Graco Babeuf, essa tentativa de reformas sociais, simplesmente ela vai para o espaço. A tentativa de promover novas reformas sociais e a derrubada dos girondinos desapareceram. Só que uma coisa, esses problemas fizeram com que os girondinos começassem a raciocinar. Raciocinar de que jeito? A qualquer momento nós podemos sofrer um golpe. Então, para que nós não soframos um golpe, é necessário centralizarmos o poder de novo. E qual é a ideia dos caras? Muito simples. Vamos centralizar o poder
na mão de um cara que simplesmente é temido externamente e respeitado internamente. Quem é esta figura? O grande general Napoleão Bonaparte, que durante toda a Revolução Francesa foi um símbolo muito forte da França, e que esse cara temido externamente e respeitado internamente é a válvula de escape para os girondinos para tentar evitar um colapso. O golpe do 18 Brumário é articulado. O golpe do 18 Brumário nada mais é do que um arranjo político, onde os girondinos, unidos com os militares, colocam Bonaparte no poder com o objetivo de pacificar a França, estabilizar o país e simplesmente começar a consolidar as conquistas burguesas. O golpe do 18 Brumário tecnicamente significa o fim da Revolução Francesa e o início de uma nova era, a Era Napoleônica. Para encerrarmos, consequências da Revolução Francesa, que são importantes: a aristocracia do antigo regime perdeu privilégios, ou seja, as características feudais de fato desapareceram. Desapareceram as amarras feudais com relação à economia, né? E de fato as atividades burguesas passam a ter um ideal liberal. A Revolução alavanca a França do estágio do feudalismo para o capitalismo, coisa importante. Então as estruturas feudais da França são completamente destruídas para que o capitalismo se consolide. E além do mais, a Revolução influencia diretamente movimentos liberais na Europa, como as revoluções de 30, revoluções de 48 e revoluções no continente americano, como os processos de independência da América, que posteriormente vocês verão. Ou seja, a Revolução Francesa, ela é inspiradora. Perfeito? Então, com esse golpe do 18 Brumário e com essas consequências, fechamos o tema Revolução Francesa e voltamos com outras dicas posteriormente para vocês. Grande abraço, galera, grande beijo, valeu, até a próxima.